Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do Code Marathon. Nesse vídeo a gente vai abordar o assunto de MDC e MMC. Ele é muito recorrente na maratona, não como problema em si, mas como parte de um problema. E a gente vê como é que vai calcular de forma eficiente. A gente vai ver um algoritmo, um logaritmo para calcular isso. E a gente vai ver que isso é muito eficiente. Então, vou falar um pouco sobre as mudanças nos vídeos. Daqui para frente a gente vai ter um fundo escuro, tanto na parte da explicação em lousa, quanto na parte do código em si. No código a gente vai usar o VS Code, o fundo escuro, ok? Então, serve mais como revisão, a gente vai ver essas duas definições, MDC e MMC. Então, MDC, que significa o máximo divisor comum. E o MMC é o mínimo múltiplo comum. Então, basicamente, a gente vai querer calcular no nosso programa o MDC de dois números, A e B, e o MMC de A e B. Ok? Então, esse aqui é nosso objetivo no final do vídeo, saber calcular isso de forma eficiente. Então, a gente vai ver que isso é uma parte do problema. Não é o problema em si, como eu já tinha comentado, mas a gente precisa saber fazer de forma rápida, senão a gente não consegue resolver o problema mais complexo. Então, nosso problema inicial é calcular o MDC. A gente vai focar só nele. Porque dado que a gente consegue calcular o MDC de forma eficiente, a gente consegue em odd 1 calcular o MMC e a gente vai provar como é que a gente faz isso, ok? Então, no vídeo a gente vai ver a primeira forma de encontrar o MDC, que não é a melhor. Ela é O do tamanho do menor, mas ela serve para alguns tipos de problemas, principalmente problemas de iniciante. Então aqui no código, a gente está usando o VS Code agora, a gente vai criar essa função que calcula o MDC. Então, ela recebe dois inteiros, A e B, e precisa calcular o maior número que divide os dois. Então a gente sabe que o maior número que divide os dois tem que ser pelo menos, tem que ser no máximo o menor elemento. Então o que a gente faz? A gente faz um for, começando do mínimo entre A e B. Então essa função aqui já tem no C++, então não precisa implementar. Enquanto for maior do que 2, eu subtraio. Então o que eu verifico aqui? Se o A é divisível por I. Se o A divide I, quer dizer. Não, se o A é divisível por I e o B também é divisível por I, então a gente sabe que esse I aqui, ele é a resposta. Então, como eu estou fazendo de trás para frente, então o primeiro que dá certo é o maior. Então, eu retorno o I. Se nenhum desses aqui for, então o 1 com certeza vai ser, que 1 divide qualquer número, ok? Então, a gente tem essa função aí de MDC. Então, qual é o problema dessa função? Ela é O de N, né? Se a gente adotar o N como sendo o mínimo entre os dois. Então, no pior caso, se eles forem coprimos, ou seja, eles não têm nenhum divisor comum, então a gente vai rodar esse for até terminar. Então, esse é um problema. Então, a gente vai ver como é que a gente pode melhorar esse algoritmo. Antes de mostrar a forma eficiente, vamos testar o algoritmo aqui, né? Então, vamos ler dois valores e mostrar o MDC deles. Então, vou compilar usando o terminal. Então, por exemplo, 36 e 12 dá 12, 48 e 22 dá 16,
E a gente pode testar alguns valores, mas só para ver que o algoritmo realmente está funcionando. Então, o máximo valor que divide ambos ao mesmo tempo, é o máximo divisor comum entre eles, é o 16, né? Então é isso. Então a gente tem que agora tentar desenvolver um algoritmo mais eficiente. Então, felizmente, uma pessoa chamada Euclides desenvolveu um algoritmo que calcula o MDC em tempo logaritmo. E a definição dele é bem simples. Então, ele definiu que o MDC de A e B vai ser igual a se o B for igual a zero. E vai ser igual ao MDC, então a definição recursiva, de B a % B, ou mod, né? Então mais formalmente seria mod, se B for diferente de zero. Então a gente tem essa definição recursiva aqui. O interessante é que a gente consegue implementar isso de uma forma bem rápida em código. Coloca um if, se B for igual a zero, eu retorno A, se não, eu retorno a função recursivamente. Isso calcula em tempo logaritmo do mínimo. Então a complexidade desse algoritmo aqui é O do log do mínimo entre A e B. Então isso é muito eficiente. Então a gente vai ver por que isso é válido, porque isso realmente retorna o MDC. Então a gente vai abordar 3 casos. O caso 1, onde o A ele é menor que B, ok? Então o que, é que a gente tem se a gente olhar para a definição? Vamos supor por enquanto que o B não é igual a zero. O B igual a zero é trivial, porque se você calcula o MDC de um número com zero, vai dar outro número, porque o zero ele é divisível por qualquer número, ok? Então a gente esquece o caso que o B é igual a zero porque é simples. Então a gente está tratando o caso aqui que o A é menor que B. Então, como a gente não está olhando para o caso que B é igual a zero, né? Então a gente está nesse segundo caso aqui. Então o que é a função MDC vai retornar? Então se a gente chamar MDC de A e B, o que é que ela retorna? No primeiro parâmetro, ela retorna o MDC de B. E no segundo parâmetro, ele coloca o A%B. Como o A ele é menor que B, então quando eu faço a divisão de A por B, o resto dessa divisão vai ser o próprio A. Então vamos voltar para a definição de resto, né, que a gente viu na aula de divisibilidade. A gente tem A%B, ou A mod B, a gente viu que é o resto da divisão entre dois números. Então se eu tentar dividir A por B, eu vou ter zero da divisão e o resto vai ser o próprio A. Então, quando o A é menor que o B, a função simplesmente inverte os valores. Então, por enquanto, esse algoritmo não parece estar errado. Então ele não fez nada demais, ele só mudou a ordem. Então, ao invés de eu calcular o MDC de A e B, eu estou calculando o MDC de B e A. Então, se essa forma de calcular aqui estiver correta, então a resposta dessa função vai estar correta também. Então, caso 1 a gente já olhou. O caso 2 é o caso que o A é igual a B. Então, se o A é igual a B, se a gente calcular o MDC de A e B, a gente espera que o MDC dê a resposta A ou B, né? Que são iguais, tanto faz. Então, a gente espera isso. Vamos ver o que o algoritmo faz aqui, essa função recursiva. O B, novamente, a gente não está olhando o caso básico, B é igual a zero, que a gente já sabe a resposta é fácil, que é só o outro valor. Então, o que é que essa função aqui chamada recursiva faz? Eu coloco B como primeiro parâmetro, novamente. E o segundo parâmetro é o resto da divisão de A por B. Como A e B são iguais, então o resto da divisão dos dois vai dar zero. Então, como a gente caiu no caso base, a gente tem que o B, se a gente olhar para essa função aqui, ó,
é igual a zero. O segundo parâmetro é igual a zero, não se limite a B. Porque isso pode parecer confuso para quem está vendo recursão recentemente. Mas olhando para cá, quando o segundo parâmetro é zero, então a resposta é o primeiro parâmetro. Então aqui a resposta é B. Então tanto o primeiro caso como o segundo caso, eles estão realmente retornando no MDC. Mas o primeiro caso ele depende desse MDC aqui. Se ele estiver correto, ele vai estar correto. Já o segundo caso não, por si só, ele já retorna a resposta correta. Então agora a gente vai tratar o terceiro caso, que é o caso que entra esse valor aqui, que é o último caso que falta, que é quando A é maior que B, ok? Então, novamente, a gente quer calcular o MDC de A com B, certo? Vamos lá. De novo, a gente repete o segundo parâmetro como o primeiro, o B. E o A, a gente coloca o resto. Mas por que colocar o resto da divisão aqui vai me retornar o MDC correto, né? Então, aqui a gente vai colocar A por cento B. Ok? Então, vamos lá. Como A é maior que B, a gente pode reescrever o A como sendo uma multiplicação de B mais um resto, né? Que é aquela definição que a gente viu na aula de divisibilidade. Se você estiver um pouco confuso, é bom você assistir aquela aula. Então, vamos lá. Então, qualquer número ele pode ser escrito em função de outro número. Então, a gente vai escrever A em função de B. Então, A ele vai ser escrito como B vezes 1K mais um resto. Foi o que a gente viu em divisibilidade. A gente vai limitar o resto, esse R aí, como sendo um valor entre 0 e B. Isso faz com que o K seja único, certo? Então, o que é que acontece? O resultado desse MDC, pela definição, né? Então, vou chamar aqui de C. O resultado do MDC de A e B, ele obrigatoriamente, por definição, tem que dividir A e tem que dividir B, ok? Então, a gente sabe que o C divide B, porque ele é o MDC. E agora a gente tem que ver qual é o outro parâmetro que a gente vai colocar aqui. Então, como a gente sabe que o C também divide A, então se eu fizer A por cento C, isso vai me retornar 0, ok? Então, A por cento C dá 0. Então, se eu fizer o porcento C aqui do lado direito, então também tem que dar 0. Mas tem uma coisa interessante aqui. O B também é divisível por C. Então, quando eu faço A por cento C, isso é equivalente a fazer porcento C aqui e porcento C aqui. Então, B vezes K porcento C mais R porcento C. Ok? Então, o que é que eu sei? Como o B é divisível por C, pela definição do MDC, então isso aqui vai para 0. Isso aqui também vai para 0, porque o A é divisível por C. Então, para isso aqui ser 0, esse outro valor aqui também tem que ser 0. Então, o que é que eu sei? Que o resto da divisão de A por B, ele tem que ser divisível por C. Ok? Então, o resto também tem que ser tem que ser divisível por C. Então, logo, eu posso trocar o segundo parâmetro pelo resto da divisão. Então, com isso, eu vou fazendo esse algoritmo, e uma hora ou outra, o B vai ser igual a 0. Isso vai ser rápido. Então, em log passos, o B vai ser igual a 0, porque eu estou dividindo o valor. Então, por isso que eu posso trocar o segundo parâmetro pelo A por cento B. Então, a gente vai ver agora como é que a gente implementa isso em código. Mas a explicação por que isso funciona é justamente por isso. Porque como o A é divisível por C, o B é divisível por C, então, obrigatoriamente, o resto também tem que ser divisível por C. Ok? Então, vamos implementar isso em código e você vai ver que vai ficar bem simples.
Então aqui no código a gente vai ver como é que a gente implementa. A gente vai ver que vai ficar bem simples o código, né? Então olhando para aquela definição recursiva, a gente viu quando b é igual a 0, o MDC é o próprio A. Se não, o MDC é a chamada recursiva de b a%b. Então, basicamente o código é esse. Então é bem simples mesmo. Então, para você que pode ficar confuso um pouquinho com recursão, você pode imaginar isso de forma independente. Essa chamada aqui, ela não tem nenhuma relação com essa outra chamada aqui. Ou seja, essa variável b aqui, ela não tem nenhuma relação com as variáveis futuras b ou anteriores b. Então é só você imaginar. Se eu chamasse, por exemplo, isso aqui lá na main, essa parte aqui lá na main, qual o resultado que sairia da função? Então você meio que tem que tentar separar as chamadas. Elas não são dependentes uma da outra, porque não tem variável global, são todas locais. Então você pode interpretá-las de forma separada. Então é como se isso aqui fosse um MDC1, isso aqui fosse um MDC2, só que o código fosse iguais das duas. Então o que é que aconteceria, né? Não sei se ficou mais claro ou mais confuso o que eu disse. Então o código é só isso, só que eu vou colocar um layout aqui só para a gente ver o comportamento do algoritmo, né? Então vamos testar aqui. Então compilei. Então vou botar uns valores aleatórios aqui. Então a gente calcula de forma bem rápida e a gente vê os valores que vão aparecendo na chamada, né? Então vamos testar os valores mais pequenos, né? Então 12, 36, por exemplo. Então a gente vê aquele caso 1 lá, quando o A é menor que o B, ele inverte os dois, então fica assim. Então não tem problema como você chama a função, ela própria se ajeita. Então vamos testar outros valores aqui, sei lá, 48 e 34. Então eu só tenho 2 em comum. Então é basicamente isso. Agora a gente vai ver como é que a partir do MDC a gente consegue calcular o MMC. Agora a gente vai ver como é que a gente calcula o MMC de forma eficiente, ok? Só que antes disso a gente precisa ver um pouquinho de teoria. Então, por exemplo, quando a gente vai calcular o MDC, por exemplo, de 36 com 24, a gente está pegando o mínimo dos fatores primos. Então, vamos fatorar aqui, por exemplo, 24. Dá por 2, 2, 2, 3. E fatorando 36, a gente tem 2, 3 e 3. Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pode reescrever o 36 como sendo 2 elevado a 3, 2 elevado a 2, quer dizer, vezes 3 elevado a 2. E o 24, a gente pode escrever como sendo 2 elevado a 3, vezes 3 elevado a 1. Então, isso que a gente extrai aqui da fatoração. E o MDC entre dois números nada mais é do que pegar o mínimo entre os expoentes dos primos. Então, o MDC, no caso, seria pegar o mínimo entre os expoentes. Então, o mínimo entre 2 e 3 é 2. E o mínimo entre 1 e 2 é 1. Então, por isso que a gente chega aqui no 12, que é o MDC dos dois. Então, de forma mais formal, se eu quero calcular o MDC de A e B, aí sendo A igual a 1' 1 elevado a 1, vezes 1' 2 elevado a 2, vezes 1' n elevado a n, e o B
como sendo o primo 1 elevado a B1 vezes o primo 2 elevado a B2 vezes um primo n elevado a Bn. Então, quando eu calculo o MDC entre esses dois números, eu estou, na verdade, fazendo o mínimo entre os expoentes dele. Então, o mínimo entre A1 e B1 vezes o primo 2 elevado ao mínimo de A2, B2, e eu faço isso até o N. O mínimo de AN, B, ok? Então o MDC acaba virando essa operação de pegar o mínimo entre os expoentes do número. E o mesmo ele acontece de forma semelhante com o MMC. O MMC ele é o máximo entre os expoentes. Então, se eu quero o MMC, então eu pego o máximo entre os expoentes. Eu consigo gerar o MMC. Então, como é que a partir do MDC eu consigo encontrar o MMC? Então, a gente precisa de uma sacadazinha aqui. Então, vamos lá. Se eu quero pegar o mínimo, o máximo, entre x e y, isso vai ser equivalente a eu somar os dois e subtrair o mínimo. Então isso é interessante. Ó, se eu quero pegar o máximo entre dois valores, eu somo os dois e subtraio o menor. Então quando eu subtraio o menor, por consequência eu vou ter o maior. Então eu consigo transformar o máximo em uma soma e uma subtração do mínimo, ok? Então o que, é que a gente sabe? A gente consegue fazer de forma eficiente o mínimo. E se a gente encontrar uma forma de somar esses expoentes, então se a gente subtrair o mínimo, a gente consegue encontrar o máximo. Então, como é que eu somo dois expoentes? Com a multiplicação. Então, por exemplo, se eu multiplicar A com B, o que é que eu vou ter? O primo 1 elevado a 1, o primo 1 elevado a B1. Então, quando eu multiplicar A com B, eu vou ter a soma dos expoentes, pois a multiplicação de mesma base, eu somo os expoentes. Então, pronto. Então, se eu multiplicar, então, vamos lá, eu preciso calcular o MC entre A e B. Então, se eu fizer a multiplicação dos dois, eu vou ter a soma dos expoentes. Só que agora eu preciso subtrair pelo mínimo dos expoentes. Então, o que é que a gente sabe quando a gente trabalha com multiplicação de mesma base, né? Então, se eu dividir dois números, eu subtraio os expoentes. Então, a divisão de dois números que estão na mesma base, duas potências que estão na mesma base, é a subtração. Então, se eu dividir os dois, eu tenho uma subtração. Então, basta eu multiplicar os dois e dividir pelo MDC de A e B. Então, o que é que eu vou ter no final das contas aí? Eu vou ter que essa expressão toda vai ser o quê? O MMC, desculpa, de A e B, ele vai ser igual a o primo 1 elevado a A1 mais B1 menos o mínimo dos dois vezes o primo 2 elevado a A2 mais B2 menos o mínimo dos dois e vou fazendo isso até o último primo. Então, com isso, o que é que eu tenho? Eu tenho um MDC, porque A mais A1 mais B1 e subtrai o mínimo, eu tenho um máximo entre A1 e B1. Então, com isso, eu consigo calcular o MMC de forma eficiente. Então, basta fazer o quê? Multiplicar A e B e dividir pelo MDC dos dois. Ok? Bom, agora a gente só precisa botar em prática o que a gente viu lá no vídeo, né? Então, eu vou tirar esse áudio aqui, que é só pra gente ver o funcionamento. Então, a gente vai retornar um long.
Isso eu sempre gosto de ressaltar, porque você precisa ter cuidado, porque agora você vai multiplicar dois valores. Então, pode ser que o inteiro não seja mais capaz de suportar isso. Então, MMC de A e B. Então, vai ser o A vezes o B, isso tudo, dividido pelo MDC de A e B. Pronto, então basicamente isso. Então, a gente calcula o MDC e calcula o MMC, usando basicamente o mesmo código. Então a gente reaproveita o MDC para calcular o MMC. Então aqui a gente precisa ter um cuidado, né? Primeiro, a gente está multiplicando dois inteiros. Então pode ser que isso seja maior do que um inteiro. Então a gente coloca um LL aqui. Com isso, a gente, quando multiplicar por um LL, a gente transforma isso num long int. E quando multiplica por B, é um long int. Então a gente já está livre de um overflow aqui, no caso de entradas inteiras. E depois divide por A e B. Ok? Algumas pessoas preferem primeiro dividir o A por o MDC e depois multiplicar por B, porque assim você diminui mais ainda a chance de overflow. Nesse caso aqui não tem problema, porque ambos são inteiros, mas vamos supor que tu entre com long, e tu queira calcular o MMC, sem correr muito risco. Então, a diferença é que tu primeiro divide para depois multiplicar. Então, tu tem dois números menores na multiplicação. Mas isso aqui vai funcionar. Então, vamos só alterar para... Então, o que a gente faz? Primeiro a gente divide por A. Porque a gente pode fazer isso tranquilo. Porque o MDC entre A e B é um divisível por A, né? É um divisor de A, então não tem problema. Então, eu divido primeiro por A e depois eu multiplico por B, ok? Então é isso, então eu só preciso testar aqui. Então, aqui a gente viu lá 36, 24. Tem 72. Então se a gente pegar o máximo dos expoentes lá, a gente vai ver que isso é válido. Então o MDC é 1 e o MMC é esse valor aqui, ok? Então é isso. Lá no Code Marathon, vai ficar o link aqui embaixo na descrição. No Code Marathon a gente vai ter exercícios para você treinar se o algoritmo que você desenvolveu está correto ou não. Então é só você ir deixa eu abrir aqui na aba de questões. Você vem aqui selecionar o assunto de MDC e MMC e vai aparecer questões para você treinar aqui. E na parte de conteúdos vai aparecer o conteúdo de MDC quando é adicionar. Então, quando o link for pro ar, já vai ter a parte escrita para você poder dar uma revisada no final, tá bom? Então é isso. Se você puder curtir, compartilhar o vídeo, eu agradeço. E qualquer dúvida ou sugestão, vocês deixam no comentário. Valeu!